Aê, bom dia, ser humano. Uhul, cadê o ânimo? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Uhul, para essa manhã linda que teremos hoje, vamos estudar as operações entre matrizes. Hoje nós vamos trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação. Beleza? Vamos acompanhando, eu fiz um quadrinho bem rápido, vocês já estão acostumados com o esquema, já sabem como é que funciona. E aí vamos acertando, ver o que dá certo, o que não dá certo. Bora lá para o que interessa pra gente hoje, que é operações entre matrizes. Então, o que a gente tem aqui? Lembrando, vamos voltar um pouquinho, que eu acho que é muito importante a gente lembrar algumas características sobre matrizes. Então, o que é uma matriz? Matriz é uma grande tabela em que nós temos alguns números que estão dispostos nessa tabela. É importante lembrar que essa tabela, ela é uma matriz, é uma tabela que a gente chama de matriz, chamada de M por N, onde obrigatoriamente eu tenho M linhas e N colunas. Então, essa matriz é sempre dita matriz M por N. Isso eu estou falando a ordem da matriz, ou seja, estou dizendo de quantas linhas por quantas colunas. Veria obrigatoriamente nessa ordem? Obrigatoriamente nesta ordem. Primeiro linhas e depois colunas. É importante também lembrar que cada um dos elementos está disposto em uma ordem IJ, ou seja, cada elemento também tem a sua localização, só que a sua linha é dita I e a sua coluna é dita J. Então, quando eu falo de uma matriz, eu estou falando de uma matriz, vou até fazer um esboço aqui, ó, uma matriz A, M por N, por exemplo, onde eu tenho M linhas, lembra disso? M linhas por N colunas. Maravilha! E aí, dentro dessa matriz, eu tenho os elementos dela, é o elemento A e J. Cada um desses elementos que estão aqui, A e J, onde o I é a linha onde se localiza aquele elemento e o J é a coluna onde se localiza aquele determinado elemento. Até aí, tudo bem. Revisão. Na última aula, não teve segredo com matrizes, foi isso basicamente que a gente falou no geral. E também falamos de lei de formação. Como é que a gente tem uma lei de formação para definir ou para fazer uma determinada matriz? E aí a gente fez uma série de atividades nas nossas listas 1 e 2, que estavam mostrando exatamente isso, sobre leitura e interpretação de tabelas de matrizes e sobre construção, desenvolvimento de matrizes. Então, vamos hoje falar aqui sobre as operações entre as matrizes, e a primeira operação que a gente vai ver é a operação de adição e subtração. Então, quais são as características aqui entre operações de matrizes? São sempre entre matrizes de mesma ordem. Vou marcar aqui de verdinho, ó, de mesma ordem. Como assim? Eu consigo multiplicar uma matriz A, 2 por 3, com uma matriz B de mesma ordem, ou seja, também 2 por 3. Quando eu vou fazer multiplicação, não, gente, perdão, a gente não chegou em multiplicação ainda, em soma. Tudo bem? Quando eu vou fazer uma soma ou uma subtração, eu só consigo fazer entre matrizes de mesma ordem. Se for uma matriz A, 2 por 2, a matriz B tem que ser 2 por 2 para que eu possa fazer adição e subtração. E qual é a segunda característica aqui? Eu vou sempre fazer entre os elementos na mesma posição. Ou seja, eu vou subtrair e somar os elementos da mesma posição. Como assim? Olha só, deixei um exemplo aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui e melhorar. Deixei um exemplo aqui. Então, eu tenho uma matriz de qual ordem? 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, somando uma outra matriz 2 por 2. Eita, que tá difícil hoje! Uma outra matriz 2 por 2. Como é que eu vou fazer para subtrair ou adicionar matrizes? Eu vou fazer o elemento de posição de linha 1, coluna 1, com o elemento de posição coluna 1, linha 1, da outra matriz. Ou seja, esse elemento aqui vai ser somado com este elemento aqui. Exatamente a mesma posição. Então, nesse caso, eu tenho uma adição. Então, 1 mais 0, o resultado aqui é 1.
Para este elemento aqui, eu vou fazer linha 1, coluna 2, com linha 1, coluna 2, cada um da sua matriz. 2 mais 1, 3. E assim consecutivamente. Acho que você já pegou. Linha 2, coluna 1, com linha 2, coluna 1. 0 mais menos 2 dá menos 2. E, por fim, linha 2, coluna 2, com linha 2, coluna 2. 3 mais 0, eu tenho 3. Então, para fazer uma subtração ou uma adição, obrigatoriamente os elementos têm que ser de mesma ordem. E agora já faz sentido na nossa mente o porquê que tem que ser de mesma ordem, porque se eu vou ter que somar ou subtrair os elementos que estão na mesma posição, o elemento de linha 1, coluna 1, colinha 1, coluna 2 e assim sucessivamente, eu tenho que ter matrizes que têm exatamente os mesmos quadrantes, tem que ter exatamente a mesma quantidade de elementos e mesmas posições. Então, ela tem que ser necessariamente o quê? De mesma ordem, e eu vou fazer a soma e subtração de posição. Beleza? Juntos e Shallow Now por enquanto? Então, como é que eu faço por produto de um número real, gente? Para fazer a multiplicação de um produto de número real, é basicamente a mesma coisa. Eu vou pegar cada elemento e multiplicar por este número. Cada elemento e multiplicar por este número. E aí, eu não sei porque eu deixei esse exemplo, gente, porque, na verdade, isso daqui não é uma multiplicação por número real. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Como é que a gente trabalha aqui produto por um número real? Eu vou fazer cada elemento multiplicado por esse mesmo número. Então, eu vou marcar aqui, ó. Cada elemento vai ser multiplicado pelo número que nós colocamos aqui para ser o produto de número real. Como assim? Deixei um exemplo aqui para vocês, está faltando só igualzinho aqui. Pronto. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu faço um produto, um elemento, um produto aqui de um número real dentro de uma matriz? Então, eu vou fazer o seguinte, multiplicar esse 3 por esse menos 1, 3 vezes menos 1, dá menos 3. Vou fazer esse menos 3 com 2. 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 0, 0, e esse é o resultado da minha matriz. Só revisando aqui para vocês, quando eu estiver falando de soma ou subtração entre matrizes, obrigatoriamente eu tenho que ter mesma ordem, e aí eu vou fazendo esses elementos com elementos da mesma posição. Então, elemento A, coluna 1, linha 1, com A, coluna 2, linha 2, obrigatoriamente, tá bom? E quando eu vou fazer um produto por um número real, eu vou multiplicar aquele elemento, aquele número, por cada um dos elementos. Então, como se fosse, entre aspas, eu vou colocar muito entre aspas, fazer uma distributiva desse número por toda a nossa matriz. Beleza? Para o próximo, nós temos o seguinte, produtos entre matrizes. Ele é simples, mas ele acaba sendo o mais chatinho de todos. Como é que a gente vai trabalhar produtos entre matrizes? Deixei aqui para vocês, deixa eu apagar até aqui, que daqui a pouquinho eu marco de novo. Quais são as características de produtos entre matrizes? Primeira regra de todas, quando eu faço um produto entre matrizes, eu preciso obrigatoriamente que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Veri? Sempre, sempre. O número de colunas, então vou colocar aqui, ó, colunas da primeira igual a linhas da segunda. Então, primeira coisa, antes de saber se eu consigo fazer aquela multiplicação, eu vou olhar aquelas matrizes e vou verificar se atende a essa regra. As colunas da primeira igual a linhas da segunda. Deixa eu colocar uns exemplos aqui, já que eu não coloquei só para a gente entender melhor. Olha só, se eu tenho uma matriz A, 2 por 1, e eu quero multiplicar por uma matriz B, 3 por 2, eu posso fazer essa multiplicação? Essa multiplicação pode acontecer?
Não pode. Veri, por que não pode? Porque quando eu olho o número de colunas do primeiro, não é igual ao número de linhas do segundo. Se eu pego para fazer uma multiplicação entre o elemento C, a matriz C, 2 por 3, com a matriz C, 3 por 4, Veri, dá para fazer essa multiplicação? Dá sim. Por quê? Porque o número de colunas do primeiro é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa é a nossa regra. Para a gente fazer uma multiplicação entre matrizes, eu preciso obrigatoriamente que a coluna do primeiro elemento da primeira matriz multiplicada seja igual ao número de linhas da segunda matriz multiplicada. Beleza? Tá bom, Veri. Só que olha só, deixa eu andar com isso daqui, ó. Mas olha só, se isso daqui é o que dá o meu check, se pode ser feita uma multiplicação entre matrizes, o que esses dois indicadores fazem aqui? O número de linhas do primeiro com o número de colunas do segundo. Esse daqui vai contar o nosso resultado de ordem dessa matriz. Ou seja, essa matriz A, M por N vezes B, N por P, qual que é o resultado dela? É uma matriz C de qual ordem? M por P. Maravilha? Então, os elementos internos aqui, olha, os elementos internos, a coluna de um com a linha do outro, nos contam se pode ser feita a multiplicação entre essas matrizes. Os elementos da ponta, a linha da primeira com a coluna da segunda, vai dar o resultado dessa matriz. Bora para um exemplo aqui, ó. Deixei um exemplo para a gente. Então, eu quero fazer a multiplicação da matriz A, que é uma matriz 2 por 2, duas linhas por duas colunas, com a matriz B, que é uma matriz 2 linhas por 3 colunas. Primeiro de tudo, será que dá para fazer isso? Será que funciona? Eu tenho o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda? Tenho sim. Qualquer coisa, sempre faz um desenho aqui no cantinho, escreve, ó, é a matriz 2 por 2, multiplicando, deixa eu arrumar aqui, né, tá faltando, não coube aqui, 2 por 2, que tá multiplicando a matriz 2 por 3. Opa, os elementos internos aqui são iguais, então pode, então check. A coluna da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o que esses elementos aqui vão falar? O 2 por 3 vão falar qual é a ordem da nossa matriz. Então, eu vou ter uma matriz C. Qual que é a ordem dessa matriz C? A matriz C vai ser uma ordem de 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 2 colunas. Tá bom, Veri, mas como é que eu faço para resolver essa matriz? Olha só, a gente vai ter uma regrinha para resolver a multiplicação entre matrizes. Deixa eu só ver o tanto de espaço aqui que eu deixei. Não foi muito inteligente, mas tudo bem. Olha só. Então, eu vou copiar aqui no cantinho. Eu sei que a matriz A é uma matriz. Opa, vou copiar ali, ó. Só vou copiar. A matriz A é essa daqui, ó. É a matriz 2, 0 por 1, 4. Copiei a matriz. E eu costumo fazer dessa seguinte maneira. Eu pego a segunda matriz e vou encaixar ela aqui em cima, ó. 0, menos 1, 1, 0, 3 e 2. Então, eu fui lá, peguei a matriz A, coloquei aqui nessa posição, e a matriz B nessa posição. Veri, eu obrigatoriamente tenho que fazer assim? Não, esse é o jeito que eu gosto de fazer. Você vai ver daqui a pouco que você não precisa fazer esse layout, esse desenho, essa configuração para multiplicar matrizes. Eu faço isso porque a gente acaba se perdendo um pouco menos, principalmente nesse início que a gente está fazendo a multiplicação de matrizes. Tá bom, e agora, como é que eu vou resolver? Olha só, como é feita a multiplicação de matrizes. Eu vou multiplicar esta primeira linha aqui com esta primeira coluna aqui. Então, eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna.
Então, para descobrir quem é este primeiro elemento aqui, que a gente sabe que vai formar uma outra matriz, que é a nossa matriz resultado, que a gente já sabe que é uma matriz 2 por 3. Então, para identificar quem é aquele nosso primeiro, o elemento da primeira linha da primeira coluna, ou seja, o nosso elemento C, que é primeira linha, primeira coluna, como é que eu vou fazer para resolver este elemento aqui, ó? Eu vou multiplicar o primeiro elemento, a posição, primeiro elemento, primeira linha, com primeira linha, com este elemento aqui, ó. Eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 0 e somar o segundo elemento com o segundo elemento. 1 vezes menos 1. 2 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, o resultado desse primeiro elemento aqui, é menos 1. Bora fazer um próximo? Então, eu vou fazer essa primeira linha agora com quem, gente? Com essa segunda coluna aqui. Então, deixa eu tentar apagar aqui, prontinho. O que eu vou fazer agora? Primeiro elemento com primeiro elemento, vai ficar qual? Então, vai ficar o quê aqui, ó? Esse daqui é o meu C, linha 1, coluna 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1, mais o quê, gente? 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0, 2. Então, esse segundo elemento aqui, quem é? É o elemento 2. Veri, como é que eu faço para descobrir o próximo? A mesma coisa. Vou pegar isso daqui, vou baixar aqui pra gente. Como é que vai funcionar para descobrir o elemento da linha 1, coluna 3? Vou pegar o primeiro elemento com o primeiro. Vai ficar como aqui, gente? Elemento C, linha 1, coluna 3. Qual que é? 2 vezes 3 mais 1 vezes 2. Mais 1 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 6 com 2, 8. 8. Maravilha! Será que deu para entender? Será que eu me fiz entender? Bora, então? Tá bom, Veri. Agora, como é que eu vou fazer esse outro elemento aqui? Deixa eu até mudar a nossa corzinha aqui, ó. Como é que eu faço com esse outro elemento aqui? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou lá, vamos lá comigo? Então, vem cá, vou apagar isso aqui. Essa linha aqui eu já usei, agora eu vou usar a segunda linha. O que eu vou fazer? Passar a segunda linha novamente por esses elementos. Então, vou vir aqui, ó. Tenho 0. Para descobrir este elemento aqui, ó, para descobrir esse elemento aqui, o que é que eu vou fazer? Deixa eu empurrar um pouquinho aqui para o lado. Para descobrir esse elemento, quem é esse elemento? É o C, linha 2, coluna 1, certo? Linha 2, coluna 1. Vou multiplicar o 0 vezes 0, 0 vezes 0, 4 vezes menos 1, que dá 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Então, eu sei que esse elemento aqui, quanto vale, gente? Vale menos 4. Bora pro próximo, mais um pouquinho? Não sei se você já pegou o negócio. Não é difícil, é chatinho. Então, bora lá. Vou marcar agora aqui de laranjinha. Para descobrir este elemento aqui, o que é que eu vou fazer? Multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, para descobrir o elemento linha 2, coluna 2, como é que eu faço aqui? 0 vezes 1 mais 4 vezes 0, que dá 0. Então, esse elemento aqui, quanto vale? 0. Maravilha? Bora para o último para montar isso aqui, para ver se a gente pegou a malemolência da coisa aqui. Vamos lá, vou com a caneta preta. Para descobrir este elemento aqui, que é o nosso C, linha 2, coluna 3, eu vou fazer o quê? Multiplicar
este primeiro com este primeiro, 0 vezes 3, mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, o resultado desse elemento aqui, do elemento C23, quanto é? É 8. Veri, eu preciso necessariamente colocar nessa forma? Não. Se você quiser, você pode fazer igual. Olha só, deixa eu só pegar aqui, ó. Então, eu tenho a 2, 0, 1, 4, que é a minha primeira matriz, vezes a matriz 0, menos 1, 1, 0, 3, 2. Então, você vai fazer aqui a primeira linha com a primeira coluna. Depois, você vai fazer o quê? A primeira linha com a segunda coluna. Novamente, a primeira linha com a terceira coluna. E depois, vou fazer a mesma coisa para outra linha. A segunda linha com a primeira coluna. Depois, vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. E, por fim, acho que eu já nem tenho mais cor aqui, vou fazer a segunda coluna com a segunda linha com a terceira coluna. Então, você pode fazer como você melhor desenvolver essa multiplicação. O que eu prefiro é fazer desta forma aqui, porque eu consigo visualizar melhor os elementos. Então, fica mais fácil de enxergar, tá bom? Por fim, para essa aula, Veri, o que mais temos? Pelo amor de Deus, Veri, estava indo tão bem, tão fácil, até chegar em multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes não é complicada, ela é chatinha. E aí eu vou apresentar um outro elemento aqui para vocês, que é a tal de matriz identidade. Essa matriz identidade, qual é a característica dela? A característica dela é que ela é sempre uma matriz quadrada. Ela é sempre uma matriz quadrada. O que era mesmo uma matriz quadrada? É uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim vai. É aquela que a gente sempre fala, é uma matriz 2, 3, 4, onde a gente abrevia para os mais íntimos. Só que qual é a característica, então, dessa matriz identidade? Ela tem essa seguinte peculiaridade. Se I igual a J, os elementos valerão 1. Se I diferente de J, os elementos valerão 0. Pro, você está me dizendo que uma matriz identidade só tem 2 números? Ela é binária, 1 e 0? Exatamente. Essa matriz só tem 2 números, 1 e 0. Então, onde I igual a J, ela vale 1. Onde I diferente de J, ela vale 0. Mas, gente, vamos lembrar da aula passada. Onde I é igual a J é onde mesmo? Na diagonal principal. Sempre. Na diagonal principal, ela é sempre I igual a J. Então, a diagonal principal de uma matriz identidade, ela é sempre 1. A diagonal ou os outros elementos são quanto? 0. Então, a diagonal secundária e os outros elementos valem sempre 0. Veri, dá um exemplo aqui. Dou sim, vamos lá. Deixa eu só descer aqui o nosso quadro. Exemplos. Se eu quero uma matriz identidade de ordem 2, essa matriz identidade de ordem 2 significa que é uma matriz 2 por 2. Maravilha? Então, eu tenho 2 linhas por 2 colunas. A diagonal principal dela vale 1 e os outros elementos valem 0. Bora para mais um? Elemento aqui, ó. E identidade 4, ou seja, eu tenho 4 linhas por 4 colunas. Então, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas por 1, 2, 3, 4 colunas. Então, essa daqui é a minha matriz identidade 4 por 4. Beleza, mas e aí, como é que eu marco? Olha só, linha 1 vale quanto? Linha 1, coluna 1. I igual a J vale 1. Então, eu tenho que vale 1, 1, 1. E os outros elementos, Veri? Os outros elementos valem 0. Eu saio completando os meus outros elementos aqui que valem 0. Então, essa é a minha matriz. 4 linhas por 4 colunas. Maravilha?
Então, vou parar aqui, que eu acho que eu já falei demais na cabeça de vocês hoje, mas eu vou deixar um exemplo aqui e eu gostaria muito que vocês tentassem fazer e depois a gente bate na aula. Vamos tentar fazer umas multiplicações aqui? Primeiro, então eu vou ter a matriz A, vou deixar aqui para vocês como desafio. A matriz A é uma matriz 2 por 3. Vamos fazer bonitinho aqui, né? Meu Deus, vai fazer bonitinho. Olé! A matriz A, 2 por 3, vai multiplicar a matriz B, que é 3 por 1. Dá para fazer essa multiplicação? Dá sim, beleza? Primeiro, por quê? Porque eu estou olhando esses elementos aqui. A coluna do primeiro é igual à linha do segundo. E eu já sei o resultado de ordem? Já sei sim. Qual vai ser o resultado? Vai ser uma matriz C, 2 por 1. Vou colocar aqui para vocês que a matriz A, vou colocar aqui a matriz A de 2 linhas e 3 colunas, vai ser a matriz 1, 2, 2, 1, 0, 0, tá bom? E a matriz B vai ser a matriz de 3 linhas por uma coluna. Vai ser a matriz 1, menos 1, 0. Quanto vale a matriz 6? A matriz C. Treina aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue entender como é que é o processo dessas multiplicações de matrizes. Provavelmente eu vou deixar uma lista de tarefas para vocês pra gente treinar essas multiplicações, tá bom? Beijo no coração e até a próxima!